Bom, falar das minhas operações hoje, como foi o mercado, do meu entendimento, do porquê eu fiz tal coisa ou tais operações. Esse vídeo aqui eu não vou falar única e exclusivamente das técnicas que eu uso, mas acaba que eu vou ter que falar um pouquinho, né? Depois de muito tempo estudando mercado, depois de fazer vários cursos, depois de ver muitos vídeos e conteúdos na internet, de acompanhar uma galera de mercado aí, e eu tô sentindo que eu tô encontrando um operacional para mim que funciona. Inclusive eu estou muito feliz por isso, porque eu não estou copiando setup de ninguém. Na verdade, é uma coisa que eu estou desenvolvendo. Pode ser que alguém opere da mesma maneira que eu opero, né? Mas foram coisas que eu fui colhendo e fui sentindo ali, enfim, cheguei no entendimento. Então, basicamente, o que eu faço, pela manhã, mercado abriu, eu vou rodando os tempos gráficos. Importante a gente olhar macro, né? O diário aqui, ó, que já me mostra muita coisa, né? Tem um topo anterior aqui, né? Então o mercado ele foi lá testar para pegar um combustível para ou esticar para cima, fazer novas máximas históricas, né? Que o mercado ele está no momento de máxima histórica, renovando, né? Máximas históricas, ou cair, corrigir aqui, pegar um combustível para depois subir novamente. Então, partindo disso, eu já tinha a ideia que esses próximos dias aqui iam ser dias, né, com viés vendedor. Por quê? Por conta desse candle aqui, ó. Ele testou essa região, sentiu, deixou esse candle aqui, né? Ah, mas por que aqui embaixo tem um igual, mas ele subiu? Porque aqui não tem um contexto aqui que impeça ele de fazer novas máximas, subir, né? O mercado ele é uma busca incessante por liquidez, então ele vai testar novas regiões, topos, fundos, enfim, né? E dado a situação macroeconômica, é, aí também já é outra história, estratégia política, Trump, guerra, enfim. O dólar tem desvalorizado tanto que, por algum motivo, os estrangeiros estão vendo pontos positivos na, no Brasil, né, com relação aos investimentos, e estão botando esse dinheiro aqui. Então, naturalmente, a bolsa vai subir. Então, aqui teve um candle igual, ó, aqui teve um candle igual e corrigiu, né, aqui, ó, corrigiu. Só que aqui já vem uma correção, né? Aqui também, embora arriscado, mas aqui ele seguiu porque ele seguiu para testar esse topo. Aqui não tem como, tá? Aqui não tem como olhar a compra aqui porque ele está numa região aqui de briga. Então, beleza, o contexto macro é isso. Já tinha a ideia que os próximos dias seriam contexto vendedor, o viés do vendedor. Eu vou para os 60 minutos e dou uma olhada. O que tem de importante? Média 200 muito longe. Um fundo anterior aqui, ó. Isso aqui para mim é importante, ó. Olha como que ele testou e brigou várias vezes ali. E olha onde o preço veio descansando, né? Por algumas horas, né? Então, a região é importante para ficar de olho. Beleza, então 60 eu olhei, aí eu vou lá para o tempo gráfico de 15 minutos. Eu olho 60, 15, olho as médias, né? O mercado abriu para cima, longe de média. Então beleza. Esquece, já viu o que eu queria ver. 10 minutos também, costumo olhar, gosto muito de olhar os 10 minutos, as médias dos 10 minutos. Né? O mercado abriu acima das médias também, depois vocês vão entender, conforme eu vou encurtando, vocês vão entender. 5 minutos. Né? O mercado abriu aqui numa região de várias médias. Né? Então aqui a gente tem que olhar, né, com um olhar mais detalhado. Por quê? Porque o que ele está mostrando aqui para mim? O que ele está mostrando aqui para mim basicamente é o seguinte: tem um topo anterior aqui a se considerar, que ele sentiu ali. E como eu falei, o mercado ele é uma busca incessante por liquidez. Onde está a liquidez do mercado? Né? É em topos, fundos, médias. Né? Então, basicamente, a gente vai olhar o seguinte: o mercado ele pega combustível em algum ponto de liquidez e anda em direção a outro ponto de liquidez para pegar combustível, para andar para outro ponto de liquidez, e ele faz isso o dia inteiro. Basta você identificar, esperar ele testar e tomar sua decisão. Então, aqui eu tomei a minha decisão hoje, né? Primeira operação que eu tive, eu tomei um loss, basicamente porque o mercado ele abriu aqui, foi lá, testou essa região de topo anterior aqui e tinha uma média ali passando ali, ó. E aí ele sentiu e recuou aqui metade do candle que ele andou. Então eu imaginei que ele iria corrigir para buscar liquidez aqui embaixo, fechando esse gap, ou nessa média, ou nessa região de fundo aqui. Então eu vendi aqui imaginando isso. E pensei em pegar uma operação talvez até a média, fechando o gap nesse fundo, enfim. Né? E basicamente o mercado foi contra mim, eu tomei um loss aqui, primeira operação perdedora do dia. E depois eu vendi novamente. Por que eu vendi novamente? A gente vai para o gráfico de 2 minutos. Topo anterior, ele foi lá, testou o topo, sentiu, recuou, foi de novo, sentiu e me deu esse presente que foi esse candle de venda aqui, né? Então, logo que ele fechou esse candle, eu fiz uma venda. A primeira operação minha foi com 2 contratos. Estopei aqui com 2, olha lá, comprei e recomprei com 2. E eu fiz uma nova venda aqui, eu alavanquei mais 2 contratos, então eu entrei com 4 contratos aqui. Ele me deu esse candle aqui de uma vez só. Ele sentiu essa região.
E aí eu imaginei que ele recuaria até essa média aqui. E eu botei uma saída aqui, justamente por conta do fundo desse candle aqui. E eu saí, eu não esperei nem chegar lá, eu saí aqui por quê? Porque eu já estava com lucro considerável, que cobriu o que eu tomei, né, de prejuízo nessa operação anterior, ainda saí com lucro ainda. Então percebi que o mercado ficou aqui cozinhando nessa média. Falei, pô, o mercado está com viés muito altista nos últimos dias, né? Provavelmente ele vai tentar estourar para cima, talvez vá buscar uma liquidez para recuar, porque, dado a análise do macro, o viés é vendedor. Então tomei uma posição de compra aqui, larguei bem curtinha, peguei o lucrozinho aqui. Vamos olhar aqui para ver onde eu fiz mais operações. Aqui, ó, nessa região, uma região de fundo anterior, eu comprei, larguei aqui. A ideia era eu largar cá em cima, porque essa média ela estava passando mais em cima. Só que eu já estava com lucro considerável, não queria correr risco, e larguei aqui. Peguei mais um lucrozinho. Aqui eu não sei que operação foi essa que eu fiz, mas enfim. Comprei e já vendi logo ali mesmo. Que operação foi essa? Que eu não recordo. Eu vendi aqui em cima. E eu comprei aqui embaixo, peguei um lucro aqui também. Também não recordo o motivo, mas muito provavelmente porque eu identifiquei uma região aqui. E talvez eu fiz esse retorno à média aqui. Passando pra gente ver. Aqui é a mesma coisa, ó, um fundo, o mercado veio caindo, viés de baixa, foi lá, capturou a liquidez naquela região de topo anterior ali, eu falo, pegou o combustível, caiu, testou esse fundo e não afundou de vez, ele testou, sentiu. Se ele testou e sentiu, eu vou imaginar o quê? Que ele vai subir, vai pegar um combustível para depois cair novamente, já que ele está com viés de baixa. Então, eu falei para vocês, o mercado pode estar caindo, mas se eu ver oportunidade comprando ele, eu vou comprar. Então, comprei aqui, larguei aqui em cima, fiz algumas operações aqui. Eu me recordo que aqui eu tomei um risco, é que eu fiz uma venda, muito por conta desses topos anteriores, estava com viés de venda, né? E aí fiz uma venda para buscar esse fundo. E aí o que aconteceu? O mercado foi contra mim, eu botei um stop aqui em cima, quase fui estopado, mas a média, uma região de liquidez segurou o mercado ali. E aí ele me veio aqui, me deu um lucro, que foi a última operação do dia que eu fiz. O horário, inclusive, não era bom, não é aconselhável operar esse horário, mas eu fiz. E esse foi meu resultado de hoje. 347 líquido. Ao mesmo tempo, eu estava rodando no aplicativo, tá? Que eu fiz 10 operações, 70% foram vencedores. Esse é o meu gráfico, né, de hoje. Tomei só um loss e as demais foram vencedores. Atualmente eu trabalho como motorista de aplicativo e no momento que eu estava trabalhando, pegando corrida, entre um intervalo ou outro, quando eu dava uma parada, eu olhava o mercado, via se tinha uma oportunidade ou não, abria a operação, deixava meu stop lá e deixava a operação correr, né? Enfim, foi isso. Estou buscando a consistência no mercado, eu acho que está fluindo, acho que estou tendo bons resultados. Estou fazendo operações com sentido, né, em alguma coisa. Não estou tomando prejuízo no longo prazo. Estou com um relatório positivo, cerca de um período de um ano, né? Já tem um ano já, praticamente. E eu sinto que eu estou virando a chave aos poucos, então eu queria compartilhar isso. Talvez você que estude sobre mercado esteja passando pela mesma situação, ou talvez diferente da minha, pior, mas eu queria te dizer com isso que é possível, a gente pode chegar lá. Então estou aqui compartilhando meu conhecimento. E é isso.